Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, chegando agora na nossa programação, hoje presencialmente aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, Gustavo, bom dia. Bom dia para todos, eu sempre agradeço aqui a oportunidade, que seja um ótimo dia para todo mundo aqui. Obrigada. Gustavo, vou deixar aqui nossa questão política para daqui a pouco, né? Já falei tanto sobre isso. Deixa eu dar uma respirada um pouco em relação a esse assunto. Queria começar falando um pouquinho mais sobre o cenário lá fora, expectativas aí do Fed. Queria entender um pouco mais da sua visão, né? Há uma grande aposta ali de que o Fed venha com um aumento de 0,5, meio ponto percentual agora nessa última reunião. Queria entender um pouquinho mais a sua visão e a sua perspectiva aí para essa última reunião do Banco Central americano. Provavelmente o último grande acontecimento em termos de mercado financeiro internacional, ou talvez em termos de proporção maior para acontecer nesse final de ano, com grandes impactos no próximo ano também. Depois de ter subido em 0,75 lá na virada do primeiro para o segundo semestre, o mercado esperava que fosse algo pontual. Porém, como a inflação não parou de subir, foram sucessivas altas de 0,75, com o mercado ficando preocupado, precificando cada vez mais juros, até que estagnou, parece que estabilizou em torno de uma precificação final de 5,25 no ciclo de alta de juros. E agora, como a gente já está chegando perto desse número, a discussão foi se era possível desacelerar. Como o mercado de trabalho começou a dar alguns sinais de desaceleração, a atividade também e a inflação tem desacelerado, isso não só nos Estados Unidos, mas nas economias desenvolvidas, energia um pouco mais barata até do que se esperava para esse final de ano, ganhou força. Quase 80% do mercado espera que agora à tarde a alta seja não mais de 0,75, como nas últimas vezes, mas um novo agora ritmo em 0,5, levaria para 4,5. E a dúvida é o que eles vão mostrar para 2023. Eles vão colocar suas projeções de forma anônima, que eles mostram a cada 3 meses. A sinalização para juros final do ano que vem vai ser 5, vai ser 5,25, 5,5, vai ter todos os dirigentes falando o mesmo número ou vai ter gente pedindo mais, outros pedindo menos? O que eles vão falar de PIB? O que eles vão falar de taxa de desemprego esperado para o final do ano que vem? Quanto eles vão projetar a inflação do ano que vem? Isso tudo é bem relevante para a gente conseguir desenhar qual que vai ser a principal condução de política monetária do mundo, que é a americana, e obviamente outros bancos centrais do mundo pegam essa estimativa de juros para lá e incorporam nas suas ideias do que fazer também em ritmo de juros no ano que vem. Gustavo, agora trazendo aqui para o Brasil, como é que essas decisões do Fed impactam diretamente nos investimentos, né? Como é que influencia a economia brasileira? Perfeito. Quando você tem uma taxa de juros na maior economia do mundo, que é utilizada como economia de reserva, né, um safe haven, se você está preocupado com o cenário do ambiente mundial, você vai para moeda suíça, japonesa, moeda americana. Se você tem mais juros sendo pagos nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, você tem menos propensão a investir em economias um pouco mais arriscadas, como as emergentes, que inclui o Brasil. Então, se você está pagando perto de 5, o Brasil teria que estar pagando muito mais, teria que estar bem mais atrativo para o investidor não querer alocar lá nos Estados Unidos e querer alocar um pouco mais o percentual aqui no Brasil. Então, isso acaba pressionando as taxas de juros das economias emergentes a ficarem em patamares mais elevados. Essa é a leitura sobre o aspecto de juros. Mas tem uma outra, que é a leitura sobre o aspecto de inflação. Se você tem uma inflação compartilhada no mundo, ou que pode ser por demanda por insumos, que pode ser de preços de commodities elevados, e você tem os principais bancos centrais do mundo trabalhando para derrubar essa inflação no ano que vem, você acaba ajudando o combate à inflação também em economias emergentes como o Brasil. Então também tem esse aspecto positivo para o Brasil, que seria uma perspectiva de inflação menor, dado que o aperto monetário no mundo está sendo tão grande que a demanda global vai ser menor ano que vem, e aí o Brasil vai colher esse fruto desse maior cuidado para derrubar a inflação. Ô Gustavo, ainda pegando esse gancho dessa possibilidade de subida de juros lá nos Estados Unidos, a gente entende aí que realmente essa subida deve acontecer. Acho que a maior pergunta é, no momento, até quando
né, o Fed vai conseguir aí manter essa taxa de juros mais alta para tentar conter essa inflação. Há um ponto muito importante também, que a inflação americana, ela está muito mais ligada a consumo e não a crédito, né? Então a gente vê que é muito mais assertivo muitas vezes em relação à subida de juros para crédito e não só do consumo, porque é o consumo, a gente vê que está em pleno emprego nos Estados Unidos, né? Inclusive os salários altos, enquanto as pessoas elas têm esse poder de compra, né? Até estava conversando sobre isso com o Van Dijk aqui esta semana, o americano hoje, ele vive um comportamento, vamos dizer assim, levemente parecido com o que o brasileiro viveu nas décadas de 80 e 90, né, quando a gente tinha altas inflações, de pegar o dinheiro daquele mês e estocar ali uma grande quantidade de alimentos ou de algo, né, com aquela preocupação, será que mês que vem vai aumentar? Como ele está com poder de compra hoje, tem bom salário, emprego alto, ele está conseguindo ali, né, na verdade, ter esse comportamento com uma preocupação de uma inflação mais persistente. Só que, por um outro lado, isso gera mais inflação, que a gente sabe. O Fed, ele tá ali, né, numa sinuca de bico, por um lado. Se ele sobe muito juros, ele pode realmente trazer essa recessão de uma forma mais forte. E também ele não está sendo tão assertivo assim, porque não é, né, uma inflação só ali por crédito diferente da nossa. É uma inflação justamente bem mais de consumo e o emprego está alto, né? Qual que é, na sua visão aí, a peça-chave para que o Fed consiga manter aí, trazer essa inflação para dentro da sua meta, sendo que o emprego ainda assim continua sendo um fator desafiante aí para a política monetária americana? O ideal é você não sofrer pressões, não ceder às pressões, talvez quando a economia começar a desacelerar, quando o mercado de trabalho começar a mostrar uma alta no desemprego, porque se você vai pegar a história dos Estados Unidos, eles tiveram dois momentos em busca de combate à inflação que estava mais elevada, um no qual eles cederam muito rapidamente, elevaram a taxa de juros para um patamar alto, a inflação começou a desacelerar, mas aí eles começaram a cortar juros e a inflação voltou rapidamente. Em um segundo momento, que foi chamado a Era Volcker, no qual os Estados Unidos também tinham esse problema de inflação, subiram as taxas de juros para patamares altos, bem restritivos, a inflação cedeu. O Volcker era muito criticado porque a economia estava sofrendo, o desemprego estava aumentando, mas ele entendia que o melhor caminho era dar esse remédio mais amargo de uma vez, essa dose mais alta de uma vez, sustentar essas taxas elevadas por um patamar, por um período mais longo, para aí sim a inflação se estabilizar em patamares mais baixos e começar a cortar juros. Eu entendo que o desafio vai ser bem grande, principalmente no segundo semestre desse ano, quando uma parte do mercado vai falar que a inflação já cedeu, que o trabalho já foi feito e que insistir na política restritiva é errado, mas do outro lado o Fed vai ter todo o histórico dos Estados Unidos para falar, eu acho que é melhor segurar um pouco mais, depois que a gente tiver com certeza exemplos de que a inflação está domada, aí a gente avança nesse território. Mas vai existir esse debate bem grande no ano que vem. Gustavo, a gente viu na última segunda-feira estrangeiros tirando aí mais de 147 milhões de reais da Bolsa de Valores, né? O saldo de investimentos estrangeiros da Bolsa ficou negativo em 146,8 milhões de reais, né? A primeira saída depois de 4 pregões de entradas ali, segundo dados da B3. E com os juros altos lá fora e toda incerteza aqui no cenário brasileiro, pode mexer com o nosso câmbio? Pode subir ainda mais? Nesse período de final de ano, eu acho que o Alfredo Menezes tem sempre uma leitura muito boa do gestor da Armor, que você tem uma tendência de ter um fluxo mais para saída, realmente, por conta de pagamentos para... você tem as subsidiárias aqui no Brasil, você pega o Santander, tem o Santander Espanha, você tem o Avivo, você tem a Telefônica lá fora. Então tem essas remessas de final de ano, ainda mais com a economia brasileira tendo indo bem nesse ano, enquanto economias desenvolvidas tendo indo mal. Então, já era esperado realmente esse movimento. Ano após ano, você tem essa sazonalidade. Agora, o começo de sinalização do novo governo também, dessa equipe de transição, ele assusta um pouco o investidor estrangeiro. Então, você pode ter uma pressão para que o Banco Central aqui brasileiro ele também tenha essa preocupação em não deixar o câmbio desvalorizar muito, mantendo essas taxas de juros elevadas, porque a gente sabe que se o câmbio desvaloriza acentuadamente, ele acaba alimentando a inflação. Essa desvalorização cambial, ela é inflacionária aqui no Brasil por inúmeros exemplos que a gente teve em história, inclusive bem recente. Então, sim, tem efeito, respondendo diretamente essa pergunta.
Acho que o câmbio pode ser um ponto de atenção para a política monetária, ano que vem, com certeza. Ô Gustavo, inclusive pegando essa questão do câmbio, né, você acredita que o dólar ele pode sofrer este efeito Lula, chegar aí aos R$6? Tem muita gente, né, muitos profissionais já falando sobre isso. Eu li durante a semana até inclusive grandes críticas, né, que o mercado estaria um pouco leniente a essas propostas do governo, apesar que ontem a gente viu aí uma queda, né, até uma reação bem imediata, inclusive do mercado, logo que trouxe ali o nome de Aloysio Mercadante aí no final da noite, toda essa mudança, né, nessa aprovação da MP, algo ali que foi feito realmente bem no final da noite, e aí a gente acorda justamente com essa surpresa, né, de uma mudança importante. Mercadante que não agrada em nada ao mercado estar aí à frente do BNDES. Primeiro eu queria entender a sua visão, né? Você acha mesmo que o mercado estava ali sendo leniente ou não? O dólar pode ter esse efeito Lula a R$6? E por que Mercadante desagrada tanto assim, né, nesse posto do BNDES? Perfeito, mas o dólar sempre tem a questão de que tem o outro lado, né, os Estados Unidos. E nos últimos 30 dias a gente viu uma redução na precificação de juros final. Então, há um mês atrás, a expectativa era que os juros fossem para 5,5% ou até mais. Agora você vê que 5,25% está sendo o máximo projetado pelo mercado financeiro. Pode ser que isso mude, eu acho que tem até grande chance que mude e volte até a ter uma precificação maior de juros. Mas agora a gente está falando de poucos pontos percentuais. Isso não é como a gente estava na metade do ano, quando estava 2 pontos abaixo do que realmente vai chegar. Então teve essa desprecificação, não sei se existe nem essa palavra, mas essa retirada, diminuição no quanto vai ser o dólar, os juros futuros americanos, e isso enfraquece um pouco o dólar. Do lado brasileiro, eu acho que não teve muitas notícias, muitas sinalizações positivas. Você teve aquela PEC da transição enviada com valor maior, que foi um pouco reduzido, mas de qualquer forma, segundo os especialistas, foi bem mais do que era necessário. Então, tem espaço sim para internamente a gente destoar um pouco do externo diante de alguns nomes que vêm sendo apresentados e algumas políticas que vêm sendo sinalizadas que vão ser perseguidas no ano que vem. Agora, falando sobre a equipe econômica anunciada, foi anunciado já o ministro da Fazenda e Fernando Haddad está aos poucos anunciando sua equipe. 2 nomes muito importantes, chaves ali foram anunciados ontem, que é de Bernard Api, que é o principal ali, que tem a principal proposta na Câmara dos Deputados, que está em tramitação da reforma tributária. E tem também Gabriel Galipo, né? Galipo. Que também seria o nome do mercado para tentar apaziguar ali o mal-estar que causou entre o governo e o mercado financeiro, a Faria Lima. Como é que você enxerga esses nomes? Você acredita que Gabriel realmente vai conseguir aliviar esse peso todo dos investidores, né? Ele não é um liberal, né? Ele não é como o Guedes. Você acredita que realmente ele vai conseguir fazer essa ponte e se Bernard Api vai conseguir ser o que ele é, né? Quando ele já assumiu outros cargos, ele tem uma política mais liberal, tem inclusive essa reforma tributária que está em andamento. Você acredita que eles vão conseguir dominar ou vai vir ali de cima do PT de Fernando Haddad a ordem? Eu acredito que a gente vai ter um equilíbrio mais para o desenvolvimentismo nessa equipe do Ministério da Fazenda. Em outras pastas também, principalmente outros ministérios, você vai ver mais essa visão por tudo que a gente viu na equipe de transição. Acho que já dá uma boa amostra nessas últimas semanas do que foi colocado, que vai ser esse sim o tom que vai prevalecer. O Bernard Api, para começar, de um nome que eu acho que sim, é extremamente bem recebido pelo mercado financeiro, eu colocaria ele talvez como foi o Mansueto, logo no governo Temer, que também continuou no Bolsonaro, uma parte do Bolsonaro, que a gente vinha de um descontrole fiscal muito grande da Dilma, e o Mansueto ele era considerado alguém que não era do governo, não era exatamente mercado financeiro, mas que era um especialista nas contas públicas, era o cara que tinha na ponta do lápis as contas públicas, e ele entra no governo e dá uma credibilidade boa e traz ideias boas de como controlar. O Bernard Api, acho que ele é equivalente à reforma tributária. Se ele não é o maior, ele é um dos 3 maiores especialistas no que deveria ser implementado de reforma tributária. Então a gente recebe com muito bons olhos. Acha que ele pode até corrigir algumas distorções do que vinha sendo colocado. Acho que a questão do faturamento até 4.800, que teria um regime especial, obviamente é uma distorção que o Bernard Api vai tentar tirar, vai tentar arrumar na tramitação,
porque isso só causaria empresas a ficar se desmembrando para falar que são várias empresas e não uma, seria um problema. Agora vamos lá. A questão do Galípolo, ele por outro lado, ele não faz essa interlocução muito boa por ser alguém ligado a políticas mais parecidas com o que eram implementadas no final do governo Dilma, no segundo governo Lula, do que no primeiro governo Lula. Antes do resultado das eleições a gente falava, vai ser mais Lula 1 ou vai ser mais Dilma. Ele e outros nomes vão mais nessa linha Dilma. O Galípolo, esse ano, escreveu junto com o Fernando Haddad aquele artigo falando em moeda única para o Mercosul. Isso causaria uma desvalorização do câmbio brasileiro enorme. A gente importaria problemas de outros países do Mercosul, da América do Sul. O Galípolo ele foi contra a autonomia do Banco Central, ele é contra o teto de gastos. Então, ele trouxe recentemente algumas posições que são preocupantes. Eu acho que, assim, tem um vídeo que está circulando dele falando sobre inflação durante a pandemia. Eu acho que isso não é o grande problema. Eu acho que, realmente, se você pega o Boletim Focus do começo do ano, enquanto vamos fechar agora nos principais indicadores, o mercado financeiro comete equívocos de leitura de cenário. Agora, é muito diferente de você escrever um artigo, de você pensar, escrever, reler e falar, não, vou publicar com um tema de unificação de moeda no Mercosul, com todos os problemas que a gente vê na Argentina, problemas que a gente vê em outros países aqui da América do Sul, junto com o Haddad. Os dois escreveram isso. Acho que o Haddad, se vocês quiserem também eu posso comentar um pouquinho minha opinião sobre ele, para não ficar gigante aqui minha resposta. Não, a gente quer saber. Então, o Haddad, eu entendo que ele não é o problema para o mercado financeiro, é o fato de ele ser político. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas mídias que estão realmente querendo defender o nome dele. Acho que já tem algum tempo disso. E a cada semana tenta arranjar um ângulo para falar, o mercado está pegando no pé do Haddad porque ele é um político ou por outros pontos. E não é verdade. Essa questão de ele ser um político, se tivesse sido invertido e o Rui Costa tivesse sido colocado no Ministério da Fazenda, não teria uma resistência tão grande. O Rui Costa, como governador da Bahia, ele fez uma reavaliação do escalonamento de carreiras, da progressão de carreiras, ele mexeu em super salários, ele mexeu em quantidade de funcionários públicos, ou seja, ele deu credibilidade para o nome dele em termos de economia. O Haddad não. O Haddad aí fala, outro ângulo que também critica o mercado, falando, o mercado está pegando no pé do que o Haddad falou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Ele escreveu esse artigo com o Galípolo esse ano. O Haddad estava no segundo turno debatendo com o Tarcísio, falando alguns absurdos econômicos há 2 meses atrás. Ele falou em rever todos os contratos de pedágio em São Paulo. Imagina se ele volta com essa ideia agora para nível nacional, a insegurança jurídica que daria para todas as empresas listadas, CCR, Eco-Rodovias, entre outros. A Haddad falou em voltar com a questão dos leilões no estilo que eram feitos no governo Dilma. A gente sabe que aquele leilão por tarifa comum trouxe números aventureiros para os leilões brasileiros, deu muito problema. E foi corrigido no governo Temer e no governo Bolsonaro. O Tarcísio ele saiu com uma credibilidade enorme, virou governador de São Paulo, porque corrigiu problemas que eram bem óbvios. Então, voltar atrás em algumas políticas que nem foram ditas no debate do Haddad, são muito problemáticas. Então, eu entendo que não é verdade esse ângulo que às vezes a mídia tenta vender de que a perseguição é por ser político, nem porque declarações antigas. E acho que as experiências dele na gestão pública como secretário da Fazenda da Marta também são problemáticas. A gente vê até hoje estados e municípios não querendo pagar dívidas por um precedente aberto pelo Haddad lá atrás. Ô, Gustavo, tem uma pergunta, acho muito importante, né? Eu gosto muito de falar aqui que na BMC News a gente abre espaço para todos os lados e dúvidas. O Advomarket, ele pergunta o seguinte, né? Por que a BMC News só fala do rombo fiscal? Por que não fala do rombo fiscal deixado por Bolsonaro? Né? Por que só sabe se falar mal do Lula? Há uma reportagem aqui, na verdade, né? Não é uma reportagem, né? É um artigo, uma pesquisa aqui dentro do site do governo, dentro do Ministério da Fazenda, que diz, é um dado, na verdade, que o governo central, ele registrou um superávit de 30,8 bilhões de reais em outubro, né? Esse resultado teria sido melhor do que as medianas das expectativas que previam ali um superávit de 29,3 bilhões de reais, né? Então, traz aqui esse dado dentro do Ministério
Ministério ali da Economia, né? Diferente das matérias que muitas vezes a gente vê a mídia ali realmente, né, com algum viés tentando trazer informações, mas nada melhor do que, né, um grande estrategista que você, que também é economista, nos ajudar a entender exatamente, né? Houve esse rombo, né, como muita gente fala, deixado pelo Bolsonaro, porque eu fico muito confusa quando eu leio que a gente tem superávit. Então eu queria entender exatamente essa questão. Eu entendo que o superávit e boa parte da surpresa na arrecadação dos últimos anos vai até de encontro com o que aconteceu ontem à noite. Quando você teve a lei das estatais que possibilitou uma gestão mais responsável na Petrobras, Banco do Brasil, entre outras, você acaba tendo mais dividendos para os acionistas e o principal acionista é a União. Sim. Então você acaba tendo mais espaço para gastar em outras pastas, saúde e educação, porque as estatais estão tendo saúde financeira. Diferente do que o Temer recebeu da Dilma, que a Petrobras, inclusive, não conseguiu ter seu balanço publicado, porque nenhuma auditoria externa queria assinar o balanço da Petrobras e ela estava dando prejuízo, as empresas estatais estavam dando prejuízo, então o governo precisava injetar dinheiro nas estatais para sanar as contas, para não chegarem em nível de inadimplência e problemas ainda maiores. Eu acredito que qualquer presidente que vencesse as eleições teria dificuldade em continuar pagando o auxílio em R$600. A questão de PEC da transição, ela seria uma realidade. Valores seriam diferentes, mas seria necessário realmente ano que vem entrar num déficit, muito provavelmente das contas públicas, para bancar esse ano que vem, 2023, as contas públicas. Isso é a verdade. Isso teria uma dificuldade. Agora, como você equilibraria as contas para 2024 em diante, aí eu já discordo. Acho que cada governo, cada presidente eleito dos que concorreram teria uma solução diferente. O que a gente está vendo na PEC da transição, que já pediram 2 anos para ficar pagando fora, é que não vai se buscar realmente equilibrar as contas para ter um fluxo positivo, para ter um superávit primário ano após ano com um nível de endividamento alto que a gente tem no Brasil, ou seja, o endividamento pode crescer ainda mais. Outras propostas que a gente viu durante a campanha falavam que não. Ano que vem, tudo bem, a gente vai ter dificuldade ainda, vamos ter que pagar um pouco por fora alguns programas sociais, mas nos anos subsequentes a gente vai buscar fazer uma reforma administrativa para discutir alguns benefícios que a gente acha exagerados, para escalonar ainda mais as carreiras de servidores públicos. A gente vai discutir algumas desonerações e isso sim vai dar o espaço necessário para gastar com programas sociais importantes. Então essa é a diferença. Eu acho que realmente no ano que vem seria um ano deficitário, mas o mandato como um todo, aí eram bem diferentes as propostas dos candidatos que disputaram essa eleição como um todo. Mas houve exatamente esse rombo deixado? Porque acho que esse é o ponto mais importante que muita gente pergunta, né, Gustavo? Acho que a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Quando você chega na metade do ano e você define que o auxílio vai para 600, você desequilibra um pouco as contas para 2023. Você vai precisar, sim, debater no final do ano, ou seja, não tinha espaço no orçamento para os 600. Isso teria debatido, mas não era discutido não foi discutido nas eleições o que está sendo colocado na PEC da transição agora. De falar, olha, eu não vou pagar por 4 anos, né? Queriam ficar o mandato inteiro sem pagar o auxílio dentro do teto de gastos. Então essa é a diferença, eu acho. Inclusive aqui no chat tem gente falando, né, que o superávit só veio por conta da inflação. A gente sabe aí que também teve, né, foi um ponto sim também, claro, ajudou, né, que ajudou bastante, né, claro, tá, isso é fato com certeza, né, a gente entende assim, um pouquinho de economia a gente entende assim, mas o superávit, na verdade, ele é ali, né, a diferença entre gastos e arrecadações. Então assim, se tem aí um superávit positivo, né, se você realmente tem algo positivo, por isso que eu fiquei justamente nessa dúvida. Por que tanto bate neste rombo, sendo que a gente, entre despesas e receitas, a gente ainda ficou com esse superávit maior? Claro, independente de onde veio, a inflação acabou ajudando, né, em relação a isso, mas teve o superávit. Acho que esse é um ponto importante, muito bem colocado, você falou em relação também às estatais, o próprio dividendo aí das estatais, né? Isso vai ser uma dificuldade nos próximos anos, muito provavelmente. Sim. A gente já vê a mudança da lei das estatais para ter uma interferência política maior, e acho que isso falava até aqui que em D1 você já tinha certeza que ia mudar a forma como vão ser geridas as estatais no governo Lula. E de fato o Paul Prats na Petrobras, Mercadante no BNDES, geram vários alertas, porque
Eles entendem que a Petrobras tem que investir mais, mas não levam parece que não é calculado. Aliás, hoje no Valor Econômico tem um artigo muito positivo de como os governos terceirizam muitas vezes os estudos, né? Não é que o Ministério de Minas e Energia chegou e falou: esses dividendos extras da Petrobras estão sendo interessantes, não estão sendo interessantes para as outras pastas. Não é que o grupo de transição de Minas e Energia, que o Paul Prats está fazendo parte, chegou a essa conclusão. Não, simplesmente eles entenderam que a ideia deles é que precisa em alguns pontos a mais. Mas a conta mesmo parece que não é feita. E isso sempre é um problema. Isa, tem mais perguntas? Fica à vontade. Em relação ainda a esses nomes, né, que estão sendo anunciados, né, a gente estava falando mais cedo, inclusive, com o Ogro, dos nomes, que cada vez tem uma surpresa aí, mas os nomes estão alinhados nas ideologias e na mesma linha em que Lula já vinha falando, como revogações, como privatizações que não serão feitas, né, como da Petrobras. Como é que você vê como é que você enxerga essas privatizações que havia uma expectativa de andar para frente aí nos próximos anos, como Petrobras? Temos também, né, Banco do Brasil, tem a possibilidade de uma revogação da Eletrobras. O processo é bem complicado, né, porque já aconteceu a privatização, aí uma revogação. Como é que seria isso? Como é que o mercado entenderia isso? Acho muito difícil realmente você revogar o que acabou de passar no Congresso. Vejo até positivo a forma como eles estão querendo mexer na questão dos investimentos nas térmicas. Acho que alguém comentou que a gente está indo mais no lado negativo, mas eu acho que isso surgiu no grupo de transição de forma bem benéfica, assim. Porque realmente nesse ano, não virou ano ainda, quando você teve a questão da privatização da Eletrobras, foi encarado como um problema a questão de investimentos em térmicas para beneficiar um grupo, em especial de um estado. Então isso viria super bem, se você conseguir não ter que avançar nesse ponto, porque era visto por praticamente boa parte dos candidatos como um problema na privatização da Eletrobras. Acho que a privatização da Petro e do Banco do Brasil é a menor chance de ser discutida nos próximos anos. A estava bem perto também, não vai passar, parece bem distante. A própria questão do Porto de Santos, que estava avançando, parece bem mais improvável. É olhar muito o que eles vão fazer de forma micro, né? A gente às vezes concentra muito na parte macro, mas tem surgido hoje também, mais uma vez, entrevista do Flávio Dino, que vai ser o ministro da Justiça. Ele mencionou, eu acho que ele fez uma boa gestão como governador. Ele foi o primeiro governador a fazer a reforma da Previdência no seu estado, depois que ela foi aprovada pelo governo Bolsonaro em nível federal. E ele era do PCdoB, agora é PSB. Então vocês podem ver que tivemos governadores na linha da esquerda que avançaram em termos econômicos, atualizaram seu discurso em termos econômicos. Mas ao mesmo tempo, hoje ele soltou uma fala que eu não gostei muito da entrevista, que eu fiquei um pouco preocupado. E eu vou explicar o porquê. Ele mencionou na entrevista com o Valor Econômico que ele pretende rever a lei de leniência para algumas dívidas. Então, se você tem dívida de milhões ou bilhões com a União, mas você está em estado ruim, você não precisaria pagar isso em recursos financeiros, você pagaria isso em serviços. Aí ele dá o exemplo de hospitais privados atendendo como SUS, ou escolas privadas colocando bolsistas. Parece uma solução interessante. Você fala, poxa, que bom, ele está pensando no conjunto como todo. Mas isso também dá um incentivo muito negativo, perigoso, que é, se eu estou chegando perto de um endividamento, vejo que o governo está sendo permissivo com essas dívidas, eu não pago a minha dívida. Algo parecido com o que acontece com o Refis hoje. Você simplesmente não paga porque sabe que todo ano vai ter uma negociação do Refis. Então, esse incentivo nessa questão da leniência tem que ser bem trabalhado para que não seja criado. E, obviamente, isso traz uma frustração de arrecadação bem grande. Você vê que não conversou a entrevista do Haddad ontem à noite com a entrevista do Flávio Dino hoje de manhã. O Haddad falou, acho que está subestimada a previsão de receita do ano que vem. Aí, no dia seguinte, um outro ministro já fala em frustrar a receita do ano que vem com acordos de leniência. Então, ainda precisa ficar bem mais redondo esse diálogo entre os ministros. Obviamente nem começou o governo, mas a gente precisa ficar atento a isso. Gustavo, quero trazer agora a Débora. Tá ali no cantinho, ali do lado desse mapa do calor, trazendo aqui informações também pra gente do nosso mercado, mas também tem perguntas, a Débora aqui pro Gustavo. Fala, Débora. Tudo bem, Gustavo? Bom dia para você.
Gustavo, eu queria falar um pouco sobre o setor de varejo, né? É um setor que está bastante travado ali em termos de valor. A gente tem, por um lado, dados que acabam sendo positivos, mostrando uma melhora em vendas no varejo. A gente teve o dado Cielo hoje mostrando, né, um pouco isso, mas nenhum dado importante, assim, um dado que realmente seja positivo, tem destravado o valor em relação ao setor de varejo. Agora mesmo a gente tem Magazine Luiza, aqui, Amer 3, Via, tudo nos destaques de alta. Claro que os DIs, quando estão muito mais pressionados, impacta também todo esse setor de consumo. Mas o que falta para poder destravar valor, destravar, na verdade, esse setor e a gente começar a ver realmente alguma recuperação efetiva no varejo? Porque nem dados positivos não estão mais favorecendo, né? Eu acho que o melhor dos mundos para o varejo seria você conseguir ter passado uma segurança, ou conseguir passar nos próximos meses uma segurança fiscal tamanha, ou seja, já começar a desenhar uma regra fiscal crível, que substitua o teto de gastos sem gerar um descontrole fiscal, porque isso sim seria algo que incentivaria o Banco Central a começar a cortar juros mais cedo. Você conseguiria deixar ele tranquilo, a ata do Copom está bem óbvio, que esse é o grande tema que está preocupando o Banco Central hoje. Você desestimularia a precificação de juros altos na curva de juros, então o mercado financeiro com esse risco fiscal, ele olha os prazos mais longos e fala, poxa, não consigo ficar sossegado para pagar esses juros mais baixos do que um patamar até mais alto do que está hoje. E isso danifica muito o balanço das varejistas, como a gente vê nos relatórios trimestrais, o resultado operacional às vezes é bom, mas o resultado financeiro compromete. Então esse endividamento está pesando bastante, ele dificulta até ofertas ou mesmo não repassar muito a inflação e isso trava a própria contratação, a própria compra no varejo da população, porque chega lá e fala, a parcela vai pesar muito no meu bolso. E ao mesmo tempo você tem um risco fiscal alimentando um pouco a inflação, porque se você tem esse risco maior fiscal, você tem uma desvalorização cambial. Se você tem uma desvalorização cambial, você acaba alimentando um pouquinho ainda mais a inflação e aí chega os insumos mais caros que são repassados na cadeia. Então, tudo isso vai dificultando um pouco mais a economia girar. Gustavo, a gente também, eu queria, mudando agora um pouquinho de setor, indo para o setor de varejo, indo para o setor de minério, saindo de varejo e indo para o minério. A gente tem, claro, lá na China, todas essas expectativas, né, do governo de incentivar ali o setor imobiliário, né, a gente sabe que eles estão tentando ali essa flexibilização do Covid, mas quando se fala China, tudo é uma variável. Então eu queria entender como que está a tua expectativa em relação ao setor de minério de ferro, acideiros de mineração, porque a gente tem aí a commodity numa cotação interessante, e aí no final das contas a gente também tem, por exemplo, hoje é o que está até dando uma aliviada, dando uma segurada um pouco mais no índice, é a Vale ficando no positivo. Mas até que ponto, né, confiar em toda essa questão? Até que ponto confiar no setor em que a gente tem uma variante tão dúbia que é a China? Né? Como que você vê essa correlação? Como que está a tua expectativa? De fato, você precisa ter uma certeza maior que não parece que vai ser dada pelo governo chinês tão cedo, que é a política de Covid-0 está diminuindo e vai ficar para trás? Ou será que se aumentar muito as hospitalizações, eles vão ampliar o cerco novamente? Isso está bem difícil de responder, parece que mesmo os especialistas em China não conseguem nos garantir isso. Agora, aquele preço de minério que estava no auge, digamos assim, dos últimos meses, últimos anos, esse parece bem mais distante, porque o novo equilíbrio do mercado imobiliário chinês, ele foi dado a dica já no ano passado. Lá em agosto, quando a China chega para as empresas do setor e falam, esse balanço de vocês todo bagunçado, não existe mais. Agora vocês vão ter que ser saudáveis financeiramente para continuarem atuando aqui e a gente permitir que vocês atuem sem algum tipo de punição. Então isso tem acontecido, os governos locais das províncias estão ajudando as empresas a garantir a execução das suas obras para que a população não aconteça o que aconteceu no final do ano passado, começo desse ano, que foi parar de pagar, já que está atrasando, já que eu estou sentindo que essa empresa pode quebrar, eu não pago a parcela. Então, esse equilíbrio o governo chinês está tentando costurar bem para ficar redondo, não ter problemas novamente. Isso é positivo, eu acho que a longo prazo para o setor de minério. O minério não precisa tanto assim que ele... É óbvio que para o exportador ele quer o maior preço, mas não cair, né, ficar estável em um patamar que seja adequado, possibilita você reavaliar o seu capex, quanto que você vai investir em novos projetos. O principal sempre é a incerteza, né? Isso que dificulta para as empresas que operam no setor. Uhum.
E olhando um pouco para o setor também, agora puxando, né, que a gente teve a ata do Copom, a gente tem aí essa expectativa agora de redução de juros somente lá para o segundo tri do ano que vem. Como que fica a realidade agora, por exemplo, do setor imobiliário aqui, né, no cenário local, diante desses juros que agora não tem mais nem a previsibilidade aí de reduzir, e a gente sabe que com juros mais altos esse setor também acaba sendo bastante impactado, né, Gustavo? O setor imobiliário, curiosamente, ele vai ter vários vetores no ano que vem, porque a gente já viu que o orçamento da Minha Casa Minha Vida ele foi ampliado de milhões para bilhões no ano que vem, depois de alguns anos onde ele ficou mais tímido. Isso pode fazer com que aquelas empresas listadas que atendem o Minha Casa Minha Vida faixa 1, ou Casa Verde e Amarela faixa 1, elas voltem a ter algum destaque na bolsa, porque eles vão ter esse incentivo extra. Eu entendo que as outras talvez tenham uma dificuldade maior por conta dessa curva de juros um pouco mais alta, justamente porque aí você vê uma definição clara de como a curva de juros impacta o dia a dia de um brasileiro. O brasileiro que vai fazer qualquer tipo de financiamento imobiliário, seja ele um imóvel mais baixo, ou um valor mais baixo, ou um valor mais médio alto, ele vai ter que precificar o quanto que vão ser essas parcelas ao longo do tempo, e essa curva de juros mais alta pesa muito mais no seu bolso. Então, fica mais difícil para esse tipo de empresa. E saindo um pouco de ações e indo para fundos imobiliários, esse movimento recente ele volta àquele patamar de primeiro semestre no qual os fundos imobiliários de papel eles são mais atrativos, eles têm retornos mais interessantes do que os fundos imobiliários de tijolos. Então, provavelmente acontece agora nos próximos meses novamente. Posso só entrar rapidinho nessa questão? A Débora trouxe aí pontos importantes em relação à China. Eu estava lendo aqui também, inclusive, recentemente, que os Estados Unidos ele adicionou mais de 30 empresas chinesas numa lista lá negativa, né, na blacklist dele. O governo americano planejando colocar aí algumas empresas de tecnologia, inclusive a maior fabricante de chips de memória, entre essas listas das empresas aí, né, nessa blacklist, vamos dizer assim, impedindo, inclusive, de comprar aí determinados componentes fornecedores americanos, né? Isso de acordo ali com algumas fontes, né? Essa questão como um todo pode acabar aprofundando ainda mais a atenção aí, atenção, né? Não a atenção, aumentando ainda mais, né, esse possível realmente conflito que se cria entre as duas maiores economias do mundo. Eu queria entender um pouquinho mais da sua visão em relação a isso de acordo com a Bloomberg, tá? Essas informações aí dessa maior fabricante de chips de memória sendo colocada, fabricante chinesa nessa lista aí americana de blacklist. Queria entender um pouco mais da sua visão e quais consequências que isso pode acabar trazendo, né, para as duas economias, Gustavo. Consequências negativas. A guerra comercial ela não é positiva, o Brasil sabe bem disso porque replica isso em nível estadual. Aliás, é um dos principais pontos que a reforma tributária pode sanar nos próximos anos. Mas a guerra comercial entre China e Estados Unidos, ela não parece que dá nenhuma trégua. A gente tinha até uma parte do mercado imaginava que com Biden assumindo isso fosse diminuir as tensões, mas não deu. E provavelmente ainda vai continuar nos próximos anos. China e Estados Unidos tem várias frentes de guerra. Aí você fala, pô, como assim guerra? Porque geralmente a gente associa a guerra a algo militar. Mas China e Estados Unidos atualmente praticam quase uma disputa que a gente pode associar à guerra comercial. Então, como a Paula acabou de dar um exemplo prático, guerra tecnológica. Então, uma busca por quem está na frente de tecnologia. Isso envolve problemas muitas vezes nas empresas dos dois países. Então, os Estados Unidos não quer que algumas empresas chinesas atuem no próprio Estados Unidos ou que sejam vendidos seus produtos com medo de roubo de dados da sua população. E também tem medo que as empresas americanas atuem na China porque a China pode pegar essa tecnologia de forma ilegal. Então, existe esse receio. Tem a própria questão de pesquisa mesmo. Então, tem uma disputa velada entre quem está fazendo mais prêmios Nobel, quem está conseguindo patentear mais, quem está conseguindo universidades com maior nível de qualidade avaliado internacionalmente. Tudo isso deve continuar existindo nas próximas décadas. Sobre a questão militar, obviamente a gente tem movimentos militares, a gente vê os Estados Unidos fornecendo armas para Taiwan, fornecendo treinamento, mas é lá, obviamente, que vai ser a grande peça do xadrez global para se acompanhar nos próximos anos. O que vai acontecer no momento que a China decidir que não aguenta mais, que Taiwan agora está oficialmente anexada à China? Agora, saindo um pouquinho do cenário da China, indo para a Europa, a gente falou mais cedo sobre
inflação, também hoje, aliás, amanhã, né, tem decisão de política monetária por lá. A inflação do Reino Unido desacelerou em novembro, depois de renovar máxima ali de 41 anos no mês anterior. Tem também dados da zona do euro. Eu queria entender a sua visão sobre a política monetária lá da zona do euro, né, que amanhã também vai ter ali um anúncio importante, e também do Reino Unido, né? Como é que como é que você está enxergando aí a situação da política monetária por lá, a recessão que deve ser mais forte que os Estados Unidos? Tanto o Reino Unido quanto a zona do euro, o esperado era que agora, nesse inverno, os preços de energia disparassem, que a Rússia parasse totalmente o fornecimento de gás e que fosse um problema ainda maior. Mas não tem acontecido isso. Justamente a gente tem olhado as aberturas e caiu o preço de energia, de combustíveis nesse final de ano, nessa virada, muito porque precificaram a desaceleração antes e aí os preços no mercado começou a cair e muito porque também anteciparam, né, o contrato. Quando começou a desconfiança do inverno rigoroso, do inverno com problemas no fornecimento de energia, existiu aquele problema de que as empresas, se vai ter problema, então melhor antecipar, pago qualquer preço. E aí o preço nos últimos meses, no terceiro trimestre do ano, é que disparou. Então isso acabou gerando aquele problema de praticamente efeito manada nos preços de energia da região. Agora, acho que tem um longo caminho ainda pela frente do Banco da Inglaterra, do Banco Central Europeu. Eles estão mais atrasados em relação ao Banco Americano, o Fed, e provavelmente ao longo do primeiro semestre do ano que vem a gente vai ver altas de juros. A inflação desacelera no Reino Unido, mas desacelera depois de um mês ter batido a máxima em 41 anos. A inflação na zona do euro ela desacelera, mas não é de forma uniforme ainda. A gente ainda vê o núcleo de inflação, por exemplo, da Espanha tendo subido. Então, aliás, um ótimo exemplo para explicar por que a gente vê com grandes preocupações uma ideia de unificar o Banco Central da América do Sul, ou mesmo do Mercosul, e criar uma moeda única. Veja como na União Europeia, na zona do euro, está tendo dificuldade em controlar a inflação, porque você tem economias que a inflação não subiu tanto e acham que não pode subir tanto os juros agora, enquanto outras economias onde a inflação disparou e estão pedindo para que suba os juros de forma mais rápida. Então, não é tão fácil assim você coordenar várias economias ao mesmo tempo. Com certeza, né? Até porque esses dias deu até aquele frio na espinha quando a gente ouviu ali Alberto Fernandes naquele evento do Mercosul falando aí num possível Banco Central único. Oh, meu pai! Pergunte para Christine Lagarde, né? Como é tão desafiador você controlar uma política monetária única para um bloco onde as economias estão tão diferentes, como está acontecendo lá. Economias, né, com taxa a 20% de inflação, como Letônia, Estônia, acho que é Estônia, se eu não me engano, e Itália ali com 10, 12, Alemanha 10, 12, dependendo de quando você puxa a corda de um lado, você quebra do outro. Isso. Trazer uma única política de um banco central, só de levantar essa possibilidade, já dá até calafrio, né, Gustavo? Porque como você controlaria uma inflação de 100% ano Argentina com a nossa 5,90 alguma coisa nos últimos 12 meses, 5,13% até agora? Eu entendo que tem várias gerações que não viveram a era da hiperinflação ou nunca chegaram a ler sobre, estudar, acham que é algo bem distante realmente, que não aconteceria, mas foi uma dificuldade gigantesca para o Brasil chegar ao plano real do Fernando Henrique Cardoso e conseguir de fato estabilizar a moeda aqui. E seria uma nova dificuldade gigantesca conseguir estabilizar a economia, outras economias aqui. E isso sem falar a mesma língua, inclusive. Vamos lá torcer para que não dê certo, né? Que isso não seja levado adiante aí, que Alberto Fernandes realmente só, né, deixa na gaveta aí essa intenção de criar um banco central único para a América do Sul. Gustavo, obrigada. Quero sempre agradecer. É um prazer poder falar contigo, sempre toda semana aqui com a gente. Até semana que vem. Eu que agradeço aqui, sempre muito bem recebido, e até semana que vem.